Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. O vídeo de hoje, a live de hoje é especialmente para, não especialmente, mas é também para pessoas que já trabalham com resina, porque a arte marinha você pode começar do zero, mas para quem já trabalha com resina, você também pode adicionar essa técnica no seu trabalho e aumentar o seu faturamento, tá? Hoje, esse é um vídeo especial, dedicado. Eu trouxe aqui duas tábuas. Eu trouxe aqui. Se você tá vendo aí no Instagram, você já viu aqui que hoje tem polêmica. Ó, eu tô com duas tábuas aqui. A gente vai aproveitar para dar acabamento também nessas duas tábuas. Vamos fazer a limpeza aqui, parte da limpeza, tá? Mas eu quero falar do mais importante, que é justamente como que é possível você lucrar ainda mais com a arte marinha se você já trabalha com resina, tá? E o que de fato é trabalhar com arte marinha? Bom, a arte marinha em resina é a representação perfeita das ondas do mar em objetos de uso de verdade, objetos que têm uma funcionalidade real, não uma funcionalidade inventada, e objetos decorativos também, quadros que ficam na parede, relógios, muitas outras coisas decorativas, tá? Esse é o tipo de arte marinha que tem o maior potencial de lucro, de venda, que são objetos funcionais e decorativos. São objetos que não podem ser substituídos. Pô, um quadro desse daqui, você não pode simplesmente substituir ele por alguma outra coisa. Uma tábua, você não pode substituir, você não consegue substituir ela por alguma outra coisa de mesmo valor agregado. Tá? Então, objetos que não podem ser facilmente substituídos. Agora, o que não é você trabalhar com a arte marinha? É você produzir objetos que não têm função nenhuma na casa das pessoas. Por exemplo, um dos objetos que eu abomino, que eu acho a maior besteira das pessoas produzirem, é um tal de um suporte de vinho, suporte de colocar taça de vinho. É um negócio que gasta uma quantidade de resina absurda, o lucro sobre o produto é muito pouco, nem todas as taças você consegue encaixar nesse suporte. Se você ainda não sabe mais ou menos o que eu estou falando, eu acho que é melhor até eu trazer aqui para você ver, né? Deixa eu mostrar aqui um dos objetos que são de resina, de artesanato de resina, mas para mim não tem funcionalidade praticamente nenhuma. Não é uma funcionalidade meio que decorativa, mas tipo, não serve, não encaixa com qualquer peça. Por exemplo, ó, esse daqui é o que eu estou falando, é um suporte de colocar taças. Você coloca isso daqui no vinho, nem todas as garrafas passam aqui e nem todas as taças passam aqui. Então é praticamente, meio que inútil. Você produz um negócio desse daqui, o cliente compra e não sabe nem se ele vai conseguir colocar, se a taça dele vai encaixar. Eu tenho 4 taças aqui, nenhuma das 4 taças encaixam ali, naquele buraquinho. Então você tem que produzir objetos que têm uma funcionalidade real, não uma funcionalidade inventada pela nossa cabeça. Alguém inventa alguma peça de resina e fala que funciona para isso. Está inventando, na verdade as pessoas não precisam disso. Muito diferente dos objetos que a gente faz de arte marinha, tá? Outra coisa, um pente. Pô, a pessoa vai fazer um pente de resina. Para quê? Vai gastar um monte de resina para fazer um pente. Vai fazer um porta-retrato. Pô, tem de madeira. Tem muito mais bonito. Vai gastar uma quantidade de resina para fazer um porta-retrato. Poderia fazer em algo muito melhor. A mesma quantidade de resina que vai fazer um porta-retrato poderia fazer um trabalho muito mais bonito, um trabalho muito melhor. Então, por que eu estou te falando que trabalhar com a arte marinha é muito mais lucrativo do que qualquer outro tipo de artesanato e qualquer outro tipo de artesanato com resina, tá? Ó, você já tem cliente para você direcionar os seus trabalhos, ou seja, você não fica perdido, você não fica, ai meu Deus, para quem que eu vou vender? Não sei quem é o meu cliente, não sei quem é o meu avatar, minha persona, como é que eu direciono meus trabalhos? Não sei. Quando a gente vai fazer uma postagem, quem já usa o Instagram, por exemplo, fica colocando um monte de hashtag. E aí nem sabe qual é a hashtag que você usa para o seu público. Você nem sabe porque você não faz um trabalho que não tem um tema. Então você não consegue atingir um público direcionado ali que vai se interessar por aquele trabalho, tá? Com a arte marinha é totalmente diferente. Além disso, tem o baixo custo.
camadas superficiais de 1 milímetro de resina em qualquer superfície. Vidro, espelho, madeira, até metal, quadro, tábua, gamela, objetos decorativos, bandejas, descanso de copo. Todos eles são camadas de 1 milímetro de espessura. Então, para você ver que a quantidade de resina que se gasta é muito, muito, muito pequena. Por exemplo, esse trabalho aqui, esse objeto aqui que é construído em cima desse molde, são 8 milímetros de espessura. Uma tábua dessa daqui é 1 milímetro. Se eu fizer isso daqui com 1 milímetro, a peça quebra. Se eu fizer assim, ó, ela quebra. Para você construir uma peça de resina, maciça de resina, você tem que colocar uma quantidade de resina muito maior, de 5 a 8 milímetros, para ela ter resistência, senão ela quebra. E aí vai o gasto excessivo de resina e acaba que o teu lucro fica menor, porque a resina não é um material barato. Se você já trabalha com resina, você sabe que a resina não é um material barato. Então não tem como ficar despejando 200, 300 gramas de resina em uma peça que você vai vender ela por R$80, R$50, nem sabe se você vai vender na verdade, tá? Além disso, na verdade eu acho que o principal é escasso. Poucas pessoas sabem fazer essa técnica. Poucas pessoas sabem fazer essa técnica. Então você entraria em um mercado, começaria a explorar um mercado que é totalmente escasso. Trabalhos com resina em si não são difíceis de fazer. Se você já trabalha com resina, você sabe que alguns trabalhos abstratos é simplesmente conhecer as proporções da resina, conhecer e evitar os problemas que podem acontecer de cura e misturar os pigmentos. Basicamente é isso. No mais, um acabamentozinho que você tem que dar e tal. Mas se você conhece a resina que você precisa utilizar, conhece os problemas que você precisa evitar, e você utiliza uma superfície e faz uma mistura de cores, tá lá o seu trabalho. Semana passada eu mostrei um geodo aqui, que eu fiz numa live simples. Eu simplesmente misturei o branco e misturei o dourado. Ou seja, todo mundo faz. Por isso que já tem milhares de pessoas trabalhando com resina, porque é fácil. Só que o que é fácil não é escasso. Não é todo mundo que consegue dominar uma técnica dessa, que tem baixo custo, que praticamente não usa material, que usa material muito pouco, que usa 2 ferramentas praticamente. E que você consegue desenvolver um trabalho de alta qualidade que as pessoas olham e falam assim, cara, é obra de arte. Não é artesanato, isso é obra de arte. É diferente. Ó, vou te dar um exemplo disso. De pessoas que já trabalhavam com resina e depois que aprenderam a arte marinha, tiveram muito mais resultado. Muito mais resultado. Ó, tem a Esther. Esther é uma das alunas uma das primeiras alunas minhas alunas, das primeiras turmas, da Espásio. Não sei se a Esther tá aí, ela acompanha o conteúdo. Ela, depois que ela aprendeu a técnica, ela falou que ela não perdeu nenhuma peça a mais. Todas as peças que ela fez foram vendidas. Na época que eu fiz uma entrevista com ela, ela falou que já tinha vendido mais de 50 peças. Hoje ela mescla, mas 80, 90% do trabalho dela é de arte marinha, voltado só para ondas na resina e representações do mar de alguma forma. E o resultado dela é um dos melhores que eu tenho. Outro aluno, Sérgio Antônio, ele já fazia trabalhos com facas. Ele já fazia bandejas, ele já fazia facas com uma técnica que usa linha. Ele já trabalhava com resina. Quando ele aprendeu a técnica das ondas perfeitas, ele começou a vender muito mais. Ele mandou um depoimento e falou, Guto, eu já vendi já paguei o seu curso mais de 3 vezes e continuo vendendo. Fiz uma pergunta para ele, ele falou que já vendeu mais de R$6.000 desde quando ele começou a trabalhar com arte marinha. Começou esse ano. Se eu não me engano, foi no meio do ano. Tem gente que passa 3 meses, 4 meses e não consegue faturar R$500, R$600. Ele já vendeu mais de R$6.000. Pra você ter ideia. A Jéssica, ela é do Bora Resinar. Começou agora, tem 2 meses mais ou menos. Ela é de Cabo Frio. Aí já tava me mandando os extratos bancários dela. Ela falou, cara, eu tô vendendo muito. Ela já fazia chaveiro, já fazia pingente. Ela aprendeu a fazer as tábuas e a técnica das ondas, os quadros. Ela falou, cara, eu tô vendendo muito. Melhor investimento que eu fiz. Cara, muito top.
tá feliz da vida. Então, para quem já trabalha com arte marinha, implementar, adicionar uma técnica dessa, é só o que você precisa para conseguir ter lucro, de verdade. Não é lucro de, pô, 15 reais, 10 reais. Cara, como é que a pessoa vai trabalhar maior tempão para ganhar 15 reais numa peça? 20 reais numa peça? Pô, um trabalho nosso bonito. Cara, exige trabalhar de resina. Exige um conhecimento. Se você já trabalha, exige um conhecimento químico. Exige um conhecimento, sabe, até químico, matemático, físico. Você tem que dar um acabamento. Você tem que conhecer... para quem faz um trabalho mais elaborado, você tem que conhecer mistura de cores. Você tem que conhecer bastante a resina. Então, assim, você vai vender tudo isso, toda a sua produção. Pô, às vezes vai dar o polimento lá, vai dar uma escareada na peça, deu um defeito, vai ter que entregar para o cliente, dá maior trabalhão, às vezes, para conseguir consertar uma peça pequenininha. E aí você vai ganhar mixaria. Tem que ganhar o preço justo, pô. Você tem que receber o preço justo. Até porque você vai aí se perguntar, cara, realmente, a resina é cara. Guto, tô vendo aí essas peças grandona. Resina é cara. Como é que eu faço para poder fazer essas peças grandes? Ó, fiz essa peça aqui, ó. Isso daqui é uma brincadeira que eu tô fazendo. 60 gramas. 60 gramas de resina. Aqui, 40 e aqui 20. 40 e 20. Coloca quanto que dá 60 gramas de resina vezes 15 centavos. Para você ver quanto que gasta. Não vou nem calcular aí, depois você calcula aí. Nem 15 centavos, né? A resina acho que tá 14 centavos o grama. Camada de 1 milímetro é diferente. Quando você não tem que preencher nada, você gasta muito menos. A resina, quando você despeja ela, ela se autonivela. E quando ela se autonivela, ela fica com 1 milímetro. Então, com 1 milímetro é muito melhor e é muito mais econômico de você trabalhar. Então, você pode ficar tranquilo que você não vai gastar muita resina, tá? Ferramentas também, soprador e maçarico. Basicamente, é o que você precisa. Nem uma lixadeira você precisa para poder começar, tá? E onde que eu vejo que as pessoas mais erram isso é quando as pessoas criam um produto sem saber quem vai comprar. Sem saber quem vai comprar, a pessoa cria o produto e não tem a mínima ideia de direcionamento. Não sabe como que cria um conteúdo, como é que direciona, como que busca parceria. Porque é um trabalho que não tem tema nenhum, é aleatório, qualquer um pode comprar, mas ninguém pode comprar também. Você não sabe para onde ir. É a mesma coisa de você estar... Eu já dei alguns exemplos. Imagina que você está numa feira, cara, é uma feira de anime, e você está lá vendendo camisa de Flamengo e Botafogo e Brasil e Fluminense, e Vasco, Internacional, São Paulo na feira de anime. Você está perdendo a maior oportunidade que tem, que é de explorar a feira de anime. Então você poderia estar vendendo camisa do Goku, camisa do Naruto, camisa de tudo, Dragon Ball. Mas aí você está aleatório, sabe? Você está vendendo para um público aleatório. Então a partir do momento que você tem o produto direcionado para um público específico, é muito mais fácil de você se comunicar com ele. Pô, você está com um monte de camisa aqui, de time. Aí como é que você vai chegar em uma feira de anime, de videogame, de desenho, e vai abordar o seu cliente se o seu produto não conversa com ele? Seu produto é aleatório. Qualquer um pode comprar camisas de time, mas qualquer um pode não comprar também. Agora, se você tá lá com um monte de camisa, ó, Naruto, não sei os desenhos, sei lá, Naruto, Dragon Ball, só conheço eles. Tudo quanto é tipo de anime, aí você conversa com o seu público direto, fica muito mais fácil direcionar o trabalho para eles. Beleza? O jeito certo é você criar um produto temático, escasso, exclusivo. Isso daqui é escasso, poucas pessoas sabem fazer, tá? E aí eu vou te dar um passo a passo aqui por onde que você vai começar. E para isso, enquanto eu vou te dar o passo a passo, a gente vai começar a fazer a limpeza aqui dessas tábuas, beleza? E enquanto isso, eu vou te falar qual é o melhor jeito para você começar na arte marinha se você já faz alguns trabalhos de resina, beleza? Olha só, deixa eu abrir aqui, ó. Ó, por onde que você vai começar se você já trabalha com arte marinha? Se você já trabalha com resina, né? Se você quer trabalhar ou se você já trabalha com resina. Vamos dizer que você iniciou agora, você nunca fez nenhuma venda, você comprou vários materiais para trabalhar com resina e você não vai trabalhar com arte marinha, tá? Primeira coisa que você precisa pensar é assim, ó. Como que eu identifico as pessoas que poderiam comprar o que eu vou fazer?
Vamos dizer que você vai fazer produtos aleatórios, produtos de moldes, produtos de próprias tábuas mesmo, mas que não tenha algum tema, que seja simplesmente aleatório. Artes abstratas, digamos assim. Como que você identificaria para quem que você vai comprar? Para quem que você vai vender? Como que você acharia as pessoas que você vai vender o seu trabalho? Estou te falando para você começar a pensar aí, ó. Como que você poderia identificar, tá? As pessoas que vão comprar o seu trabalho que não é arte marinha e como que você acharia essas pessoas que vão comprar o seu trabalho. Fica com essas duas perguntas na cabeça. Se você já trabalha com arte em resina ou se você estava pensando em entrar em arte e resina. Agora que você está conhecendo a arte marinha, eu vou te fazer uma outra pergunta. Como que você identificaria as pessoas que poderiam comprar arte marinha? Como que você identificaria alguém que compraria um produto de arte marinha? Não só esse, porque esse daqui é até diferente, não representa a praia. Mas esses que você está vendo aqui atrás, os quadros, as tábuas, as bandejas. Como que você identificaria? Como que você poderia achar essas pessoas, tá, que comprariam a arte marinha sua? Qualquer produto que você esteja vendendo, desde um descanso de copo até um quadro desse. Pensa nisso, nessas duas perguntas, nessas quatro, na verdade. Beleza? Quanto isso, vamos fazer aqui. Essas tábuas aqui, elas são tábuas em madeira pinus, tá? Então você está vendo aqui, ó, que ela é madeira pinus. A pinus é uma madeira barata, é uma das madeiras que eu recomendo para você iniciar e você começar a ter lucro de verdade com as tábuas de arte marinha. E aí você pode fazer não só tábuas, mas porta-chave, abridor de garrafa, sabe? Tem algumas tábuas decorativas também, até quadros, relógios. Mais para frente, se você continuar me acompanhando, espero que você continue me acompanhando, você vai ver que eu vou fazer um quadro muito grande aí com a madeira pinus, que é um relógio bem grandão. Então é uma madeira muito barata, que adere muito bem à resina e que você pode utilizar ela para colocar a comida tranquilamente, porque ela não tem cheiro, tá? Pô, uma tabuazinha dessa daqui custa R$9, cara. R$9 uma tabuazinha dessa, de pinos, tá? Essa é da mais simples. Tem outras mais bonitas, tem umas que tem a cava assim, ó, que é de churrasco, eu até tenho aqui. Mas só para você ter ideia, a madeira mais barata hoje que tem é essa daqui, para você iniciar. R$9 você já compra uma tábua. Se você faz um trabalho desse daqui, de ondas, pô, você gasta R$9 numa tábua. Você gasta às vezes R$10 de resina, aí você tem custo de R$20. Você consegue vender essa tábua por R$60, R$70. Olha o lucro que você tem. Você faz uma tábua dessa daqui, somando todas as etapas, 2h30. 3 etapas em um dia, se você tiver o dia livre, ou dá para fazer em dias separados, etapas de pequenos minutos, poucos minutos. Então, para você começar na arte marinha e ter lucro, pinus é uma das melhores madeiras, tá? E aí aqui embaixo dela, a gente faz uma proteção para poder a resina escorrer. Então aqui eu tenho dois tipos de proteção. Eu tenho a proteção com uma fita crepe e eu tenho a proteção com uma fita desmoldante. A fita desmoldante é como se ela fosse uma fita, aquela fita isolante, só que grandona. Tá? Ela é uma fita muito utilizada para poder fazer moldes de mesas de madeira resinada, tá? Porque a resina não gruda nela, beleza? Então, ó, eu tenho as duas aqui. E aí eu vou escolher essa daqui para poder fazer a limpeza, tá? Vou colocar aqui, ó, essa outra aqui. E aí para fazer a limpeza, a gente não simplesmente remove essa fita aqui. A gente tem que esquentar para poder fazer essa remoção. A resina, depois que ela esquenta, ela fica mole. E aí quando ela fica mole, ela rasga. Se você tentar tirar isso daqui, ó, não adianta, não vai sair. Beleza? Então eu vou utilizar um soprador térmico para esquentar essa fita aqui, né? Esquentar a resina. E aí quando vai esquentando, a gente vai puxando essa fita e a resina vai começar a sair. E onde não sair, a gente passa um estilete. Tudo certo? A gente vai começar a esquentar aqui esse negócio aqui. Eu vou colocar essa tábua aqui, ó, essa tábua do PT, aqui de lado.
Eu vou ficar com a tábua do Botso. Botso. Qual é a funcionalidade real das peças que eu faço? Você ficaria feliz em receber uma peça dessa daqui de presente? Você daria de presente uma peça dessa daqui para o seu familiar? Não estou falando uma dessa que é só porque tem as cores da bandeira do Brasil, não. Mas uma tábua mesmo. Uma simples tábua dessa daqui. Ou uma maior do que essa. Você gostaria de receber de presente uma peça dessa? Ou uma dessa daqui, vamos dizer que você seja PT. Você gostaria de receber? Eu acho que qualquer pessoa gostaria de receber. Porque eu já dei de presente e eu já vi a reação das pessoas que recebem. Então, quando você for fazer alguma coisa de resina, você tem que pensar assim, cara, eu quero vender, mas será que alguém gostaria de receber esse presente e ficaria muito feliz recebendo esse presente? Porque não é qualquer pessoa que ficaria feliz recebendo qualquer coisa de resina. Algumas coisas de resina, se você desse de presente para alguém, a pessoa falaria assim, ai, que legal, que bacana, brilha, né? Interessante. É diferente quando você entrega um trabalho para uma pessoa que tem uma funcionalidade real, que a pessoa sabe de cara, quando bate o olho, ela já sabe onde ela vai usar. Ela fala assim, nossa, que legal, uma tábua que tem ondas, parece as ondas do mar, nossa, que incrível. Ela não vai ficar se perguntando para que serve aquilo. Ela já sabe o que é e ela já sabe para que serve. Então é diferente quando você faz um trabalho que tem essa funcionalidade, como a arte marinha, tá? Vou utilizar aqui o soprador. Eu vou colocar uma estopa aqui por baixo, para não arranhar a tábua. Aqui, ó. Vamos lá. Você precisa ter paciência aqui e ficar puxando e ficar esquentando devagarinho, porque é um pouquinho de cada vez, tá? Não é tudo não. A resina ela esquenta, mas ela também esfria muito rápido. Então você esquenta e depois você esfria muito rápido também. Vamos ver se já amoleceu. Ó, amoleceu aqui. Essa vai ficar umas manchinhas de como é que fala? De resina. Vou te mostrar. Você precisa saber que o que você vai vender para outra pessoa, você também tem que comprar. Quando eu comecei a fazer arte marinha, você sabe por que eu comecei a fazer arte marinha? Porque eu compraria isso que eu vou vender. Se você não acredita no produto que você está fazendo, que ele realmente tem funcionalidade, que ele tem uso, como é que você quer que o cliente acredite nisso? Se nem você compraria o seu produto verdadeiramente, vamos dizer que você vai vender um produto que custe R$100 de resina. Se nem você pagaria de coração, sinceramente, por que você acha que o cliente vai pagar só porque é de resina? Eu sempre recomendo que você comece com uma linha mais básica. Por exemplo, eu tenho alunos que começaram fazendo descanso de copo. Tem um custo básico e aí é bom para você testar o mercado. Você não precisa fazer um quadro só porque você tem a vontade de fazer um quadro. Você precisa ganhar confiança, ter técnica, ganhar confiança para partir para os trabalhos maiores. Então, faz peças básicas, mas com qualidade. Peça básica, tábua de servir, descanso de copo. Alguns falam de porta-copo, né? É peça básica e tem potencial de venda. Gasta pouco material, faz rápido, faz o capital girar. Você vende mais rápido.
Você consegue testar o mercado. Aí depois você vai partir para as peças maiores, que você vai ter um lucro maior. Ó, vou limpando aqui, ó. Isso daqui você pode fazer tranquilamente no mesmo dia que você faz a última camada, por exemplo. Eu fiz a última camada hoje, cedo. E no mesmo dia eu já estou fazendo essa limpeza. Esses trabalhos de camada superficial são mais rápidos. A resina seca mais rápido quando ela está em camada superficial. Então você consegue fazer mais peças. E fazendo mais peças você consegue botar à venda mais peças. E colocando à venda mais peças você consegue vender mais e ter lucro de fato com a arte marinha. Se você passa dias fazendo a mesma peça, você consegue colocar menos peças à venda e você consegue vender menos, consequentemente. Além disso, você está vendo, o desperdício é muito pouco, porque toda a quantidade de resina é calculada. A gente calcula a quantidade de resina pelo tamanho da madeira. E o cálculo é sempre em cima de 1 milímetro. Então você tem pouco desperdício, você tem pouca resina, você tem um material que o cliente já conhece, que é a madeira. O cliente não conhece a resina, ele conhece a madeira. Então se você agrega uma arte ao material que ele já conhece, a sua arte ganha ainda mais valor, porque ele não tem a mínima ideia do que é resina epóxi e que a resina epóxi custa R$100, 200, 300, R$1.000 o quilo. A única coisa que ele tem ideia é que a madeira ele conhece, então pode ser essa madeira, pode ser uma mais cara, pode ser uma outra mais cara, ele vai saber. A madeira dura a vida inteira. Então, quanto mais resistente for a madeira, mais cara a peça pode ser, que ele vai entender. E além disso, tem a arte. O cliente ele não compra a resina, ele compra a arte de resina. Muitas pessoas acham que o cliente compra a resina. O cliente nunca, quem compra a resina somos nós, clientes das empresas que vendem resina, tá? Então, uma peça que tem 300 gramas de resina maciça, ela não vende porque ela é maciça de resina. Ela vende simplesmente por conta da arte. Mas se você pega essa arte, gasta menos e coloca ela sobre uma superfície que já é conhecida pelo cliente, que vai ter uma funcionalidade e ainda tem um tema que o cliente é interessado, o potencial de você conseguir renda com a arte marinha fica muito maior. Vou tirar esse pedacinho aqui, ó. Tirar esse daqui também. Tô fazendo assim, geralmente eu faço uma de cada vez, né? Uma coisa de cada vez, que eu tô tentando adiantar o processo aqui para vocês verem. Ó, aqui como tampou, eu vou dar um furinho depois com a furadeira. Não se entrega trabalho com esse fundo assim, pelo amor de Deus, hein, gente? Isso daqui é trabalho eu já vi peça sendo vendida com um fundo assim, isso é relaxamento, tá? Ah, mas é artesanal. Não, não é porque é artesanal que você tem que entregar de qualquer jeito, não. Isso daqui tem que ir limpo. Ó. Acho que ainda tem um pouquinho aqui que eu vou tirar. Tá vendo? Enquanto você vai esquentando, a resina ela vai soltando tudo. Ó. Beleza, deixa eu botar isso aqui para não me queimar. Esse tipo de trabalho aqui, algumas pessoas acham que tem que ter alguma habilidade artística, tem que ter alguma habilidade manual, tem que já ter feito algum trabalho manual, alguma coisa de artesanato. Vou contar uma história para você. Quando eu comecei na resina epóxi em 2019, eu nunca tinha feito um trabalho manual na vida. Eu nem gostava. Não é que eu não gostava, é que eu não conhecia. Eu não tinha tido o prazer de fazer alguma coisa com as minhas mãos. Eu era o robozinho que só ia trabalhar e no máximo jogava uma bola no final de semana e tomava cervejinha com os amigos. Minha distração era essa, não tinha nenhum hobby.
eu comecei a tentar surfar em 2017, mas muito longe da minha casa, a praia. Eu moro a 50, quase 60 quilômetros da praia. Então esse daqui foi um jeito de eu me manter de alguma forma conectado com o mar, fazendo um trabalho bacana desse. Então eu nunca tinha mexido em nada de artesanato. Nada, 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 nada. Se você tem alguma habilidade com artesanato, pô, você já tá na minha frente, porque eu não sabia nada. Eu não conhecia madeira, não conhecia tinta, não conhecia resina, não conhecia absolutamente nada. Pincel, eu nunca tinha pego no pincel. Eu nem sei os nomes de pincéis aí. Eu só uso o básico, porque para fazer esse tipo de trabalho aqui, não precisa de habilidade manual, não precisa de talento, não precisa de talento artístico, não precisa de ter alguma habilidade prévia com algum tipo de artesanato, não precisa de nada disso. O que eu precisei fazer foi estudar bastante, tá? Ó, limpei esse daqui. O que a gente faz depois disso daqui? Eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo, tá? Mas ó, depois que a gente tira essa parte aqui, aí tem dois jeitos de você limpar. Primeiro jeito, o mais barato, é você utilizar um pedacinho de madeira, tá? Tipo, esse daqui é um MDFzinho, pedacinho de MDF. E aqui eu uso essa lixa aqui, eu acho que tá fina, 120, tá boa, mas eu acho que tá gasta. Aí eu envolvo aqui e a gente vai lixar isso daqui na mão, tá? Ó, eu não sei se eu vou conseguir lixar aqui forte, por quê? Porque a mesa vai balançar muito, pode derrubar até o computador, porque tem que fazer força para lixar. O ideal também é lixar no lugar externo. E também pode atacar a minha rinite. Mas eu vou te mostrar aqui como que é, mais ou menos, tá? Eu vou ver se dá para tirar alguma coisa daqui. Sempre coloca essa parte aqui, ó, em cima de alguma coisa fofa para não arranhar, porque ela arranha por baixo, tá? Assim, e ainda mais porque ela foi feita hoje. Então ela ainda não está curada. Então a gente vai fazer isso daqui, ó. Ó, essa lixa aqui tá gasta, tem que ser uma lixa mais grossa. Deixa eu ver se eu tenho. Ó, acho que tem uma lixa boa aqui, uma lixa 60. Então pensa em um cara que não sabia absolutamente nada de material, nada de madeira, nada nem de lixa eu sabia, que nunca tinha pego no pincel, que nunca tinha feito uma arte marinha, nunca tinha pego na resina, e hoje tá fazendo um trabalho desse daí, com mais de uma centena de alunos, com um monte de conteúdo, e você achando que eu tinha alguma habilidade, que de repente minha mãe era artista plástica e pintava quadros, ou meu pai nada. Então se você já sabe um pouquinho, você tem potencial de desenvolver muito mais do que eu, e muito mais do que várias outras pessoas. Basta você conhecer essa técnica de representar as ondas do mar com a resina. Essa é a técnica lucrativa que vai fazer você gerar renda com as ondas perfeitas na resina, tá? Eu vou tentar tirar um pouco mais com esse. Eu teria que fazer muita força, ia fazer maior bagunça aqui, né? Tá meio solto aqui. Ou então vou passar na mão, né? Tirar um pedacinho dele aqui, cortar com a tesoura. Eu não costumo fazer isso daqui na mão, tá? Eu uso uma lixadeira, tem uma lixadeira rota orbital. Para algumas madeiras, tirar na mão é bem mais fácil. Para pinos, como ela é uma madeira muito porosa, ela absorve muita resina. Então fica esses pontos aqui do lado que você precisa tirar com a máquina. Mas, por exemplo, numa madeira teca ou numa madeira mais dura, você consegue tirar com a mão, tá? Mas na pino realmente é mais complicado. Deixa eu ver se consigo tirar esse pedacinho aqui pela minha honra, pela honra do meu país. Ó, aqui praticamente saiu, né? Então aqui eu teria que ficar mais um pouquinho
Não sei se eu vou conseguir. Ó, o computador já está quase caindo. Bom, não vou terminar, tá? Porque, como eu falei, ia ter que fazer uma bagunça aqui, ia ter que fazer uma força aqui, que ia movimentar tudo. Mas, ó, deu para tirar um pouco. Geralmente, o que eu faço? Tábua pinos. Na verdade, depois que você compra uma lixadeira, você não usa mais nada na mão, né? Mas enquanto eu não tinha lixadeira, eu fazia na mão. E essa tábua pinos aqui, ela tende a absorver mais. Então, o ideal é você ter uma lixadeira para poder tirar essas pontas aqui na máquina, tá? Mas eu usava muito tábua teca. A teca, ela não absorve do lado assim, porque ela é um pouquinho mais dura. Tá? Então você consegue, ela é um pouquinho menos porosa, então você, quando você tira a fita, ela não fica essas bordas aqui e você consegue lixar na mão, beleza? Mas esse daqui é o processo, você faz a remoção da fita, lixa, essa daqui é 60, lógico, você não pode deixar com a 60, depois você tem que passar aí no mínimo a 120 para tirar esses arranhados, e aí depois que você faz a limpeza da tábua, o que você tem que fazer? Para prolongar a vida útil da tábua, você vai colocar óleo mineral, porque a Pinus ela é uma madeira que absorve muito água e ela pode dar mofo por conta dessa absorção, porque ela é muito porosa. E aí, para evitar esse mofo e prolongar a vida útil, você manda ela para o cliente com óleo mineral. Mas óleo mineral você tem que colocar depois de você colocar a resina, não pode ser antes, tá? E ele vai impermeabilizar a tábua, vai prolongar a vida útil dela e ainda vai deixar uma aparência muito mais bonita. Essa daqui é uma madeira barata que você consegue utilizar ela para cortar. Por exemplo, se você for MDF, esquece. MDF não pode molhar, tá? Tem que ser madeira de verdade, não pode ser madeira de produção, nem MDF, muito menos MDP. Beleza? Você pode fazer várias cores diferentes, por exemplo, inclusive cores de arco-íris. Eu já vi pessoas que trabalham cores diferentes, camadas diferentes de ondas, então não necessariamente você precisa ficar preso à cor do mar de verdade, porque essa técnica aqui das ondas, você consegue fazer não só representando as ondas, mas você pode fazer outros tipos de ondas com cores diferentes. Inclusive você pode misturar cores que nem precisa ser branco, pode ser alguma outra cor que vai dar um efeito diferente, porque a técnica em si, de você espalhar, que forma essas células, é uma técnica que pode ser utilizada em pintura acrílica e dá um efeito muito bacana, tá? Então você consegue fazer a representação das ondas do mar, você consegue fazer um arco-íris, deixar as cores lá de arco-íris. Então, para tu ver, se você fosse direcionar esse trabalho aqui para um público que é LGBT, você poderia fazer uma tábua com as cores do arco-íris, para você ter ideia. Vai fazer uma tábua com tema de Natal, faz a tábua vermelho com dourado, as ondas de Natal. Vai fazer a tábua de Halloween, faz laranja, as ondas laranjas, com efeito de laranja, para você ter ideia. Então não necessariamente você precisa fazer sempre as cores do mar, mas essa técnica em si você consegue desenvolver qualquer coisa, qualquer tema que chegar você consegue desenvolver com a técnica das ondas perfeitas. E é assim que você consegue gerar renda extra trabalhando de casa, gastando pouco material, com poucas ferramentas, usando pouca resina e sabendo uma técnica só para desenvolver tábuas, descanso de copo, bandeja, quadro de ilha, quadro de ondas, é muita coisa que você consegue fazer. Difícil escolha? Não, não tem essa difícil escolha não, que essa escolha já está no coração, já está no coração, não tem como falar que é difícil, você já escolheu. Beleza? Então, ó, aqui é a mesma coisa, a gente esquenta e vai removendo. Então eu vou fazer isso amanhã de manhã, mas essa é a mensagem que eu queria passar para você. Se você faz um trabalho já de resina e não tem para quem direcionar, não tem lucro, se você de repente em 3 meses conseguiu vender R$500, 4 meses R$500, está sofrendo, está apanhando. Ou se você já está ganhando um dinheiro bacana, já está faturando, mas quer um pouco mais além, quer explorar um pouco mais, quer fazer um trabalho que o cliente vai olhar não como um artesanato, mas como uma obra de arte. Essa é a arte marinho. Um dos trabalhos, se não para mim, o mais lucrativo que tem da resina, o segmento mais lucrativo que tem. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa live. Grande abraço para todos. Até a próxima. Valeu!